você deve saber, né, Heitor? O Lulu tinha esse cargo ali dentro da Som Livre e tudo, mas queria encaixar, fazer a carreira dele de músico descolar e tudo. E ele vivia tentando isso, ainda mais trabalhando ali dentro da Som Livre. Ele chegou a gravar aquele compacto como Luiz Maurício, que tem Gosto de Batom, e uma outra no lado B, que eu não recordo o nome. E aí ele teve um momento que ele vira para o João Araújo e falou: ô, seu João, está vendo essa música aqui bem tocada pra caramba nas rádios e tal, que era De Repente Califórnia, com Ricardo Graçamelo? Diz a história que o João fala assim, daí, então, é minha. Como é que o senhor tem que dar uma força aí para deslanchar minha carreira e tal? Aí ele queria incluir uma música na trilha de uma novela, o João deixou ele incluir e demitiu ele no dia seguinte. Exatamente. Tem uma história assim, não é, Hugo? Está no livro. Eu conto essa história. Mas é curioso, porque vocês estão me vendo bem? Sim, sim. Tá tudo bem? Ótimo. Porque eu mudei de posição aqui. Não, tá ótimo. Não, o que é interessante é isso, quer dizer, você vê que nem tudo deu certo, né? Quer dizer, tem histórias, por exemplo, o Lulu eles perderam, né? Pois é, foi para a RCA. E foi um pouco de... porque, de fato, né? Quer dizer, o ser humano ele é movido por paixões as mais diversas, né? Provavelmente incomodou o João Araújo o arrivismo, né? Ele acho que ele leu como um certo arrivismo daquele garoto, né? Parece que toda a trilha sonora nova de novela, o Lulu tentava encaixar uma canção dele e Exatamente. era barrada. Exatamente. Então, isso incomodou o João. Vai saber por quê, né? Quer dizer... Então, é interessante essa história, né? Mas é legal assim, o Lulu contar, embora ele não estava muito bem humorado para falar da Som Livre, entende? Mas você via que aquilo não bateu bem para ele, né? Sim. Só que foi muito rico o que ele me disse, né? Quer dizer, por esse trabalho que ele fazia, né? Que mostra bem como era o trabalho da Som Livre, né? De fato, varrer. Eles varriam, né? E com pessoas como o Lulu, imagina, que luxo, né? Você ter um cara Lulu como ele. Para fazer uma triagem, assim, né? Aí, por exemplo, ele conta agora nem me lembro, mas ele fala do Menino do Rio, né? A trilha de Água Viva, que é uma trilha sensacional, que músicas que ele soube que estavam sendo feitas e trouxe, entendeu? Enfim. Então eu procurei, eu não quis fazer uma coisa, porque quando esse título Biografia do Ouvido Brasileiro, eu quase tirei quando o livro estava ficando pronto, que eu comecei a achar que era um subtítulo pretensioso, entende? Mas aí a editora já falou, não, agora é isso. Não, eu acho que tem tudo a ver. Tem tudo a ver, ele conecta bem com a gente. Só que não é pretensioso. A minha ideia do subtítulo não é um título pretensioso. Então, eu não quis fazer uma coisa muito, contar cada detalhe, sabe? Porque ia ficar um livro para especialistas, sabe? Não era essa a intenção, era um livro mais leve mesmo, né? Era essa a intenção. Só que eu quis falar com gente diferente, sabe? Então, eu não falei com todos os produtores, mas eu falei com alguns dos principais produtores. Eu falei com gente da cozinha mesmo, sabe? Assim, divulgador. Falei com artistas que eu considerei, e que quiseram falar comigo, claro, né? Importantes na história da Som Livre, né? Então, e falei por exemplo, com um executivo anterior que vinha da indústria de bebidas, entendeu? E que caiu na indústria audiovisual. E qual foi a impressão dele? Que negócio era esse? Entende? Então eu procurei ser o mais abrangente possível na minha pesquisa, né? O Nascedouro lá você falou que o Djavan foi um artista que surgiu dentro da Som Livre. Tem um artista da Som Livre também que praticamente surgiu dentro da gravadora, embora já tivesse feito discos antes fora, né? Mas eu acho que o grupo se encontrou no Acabou Chorare, né? Que foi o Nós Baianos, né? Isso é uma coisa. É revelação. O grupo era uma coisa antes desse disco
E na Som Livre, quando eles tiveram um espaço para gravar o disco que eles queriam, da forma que eles quiseram, que é a fórmula da Som Livre, eles fizeram um disco que criou a cara da banda, né? Não, então, a história é sensacional, porque eles eram uma banda de rock, né? Eles se viam como uma banda de rock na Bahia, né? E o primeiro disco deles é rock, né? E aí eles vêm para o Rio, e o Caetano, quando estava naquela fase antes de ir para Londres, confinado, né? O Caetano confinado na Bahia, ele liga para o João Araújo e diz: ó, eu vou mandar para aí, para você conhecer, o melhor grupo que surgiu aqui nesse tempo, que eram os Novos Baianos. Aí os Novos Baianos desembarcam, eles não vão procurar o João Araújo, eles vão morar na casa do João Araújo. E o João não estava rico ainda, ele morava em Ipanema, tal, mas num 2 quartos, assim, né? E na Prudente de Moraes. E o pequeno Cazuza aterrorizou os Novos Baianos, assim. Ele enchia o saco do Moraes para ele ficar tocando Preta Pretinha. Tem umas histórias engraçadíssimas. E eles vão embora porque eles não aguentam mais o Cazuza, tal, entre outras coisas. O Cazuza roubava a calcinha da mãe para dar para Baby ir para a praia. Enfim, tem umas histórias engraçadíssimas. Mas o que acontece no Rio, né? No Rio, eu acho que há uma influência do meio, né? Eles vão para um meio do João Araújo, que é um meio de bossa nova, né? Que é um meio de MPB, né? Era o gosto, né? Era o gosto do João. Mas eles encontram o João Gilberto no Rio, né? Sim, sim. E o João Gilberto que diz para eles: ó, vocês têm que fazer, apresenta para eles o Assis Valente, né? E música baiana antiga, né? Mais antiga, samba, né? E é justamente no momento em que o João está indo para criando a Som Livre, e dos primeiros artistas que ele leva são os Novos Baianos, que aí é uma questão de... Quer dizer, os caras estão numa gravadora dirigida por gente que gosta daquilo, né? E recebem esse recado do João Gilberto: vocês têm que fazer música brasileira. E aí, com aquela liberdade, eles fazem uma obra-prima, né? Quer dizer, é uma sorte associada a um... Quer dizer, tudo conspirou, né? Disco de referência para a história da música pop do Brasil, total. Né? Exatamente. Não, e aquela linguagem deles, né? Já muito burilada, né? Quer dizer, o Pepeu tocava choro como se fosse rock, né? Enfim, o Armandinho também, né? Quer dizer, rock como se fosse choro, né? Quer dizer, um pouco essa linguagem deles, né? Aqueles solos, aquela coisa incrível. Estava pronto, né? Estava pronto, e a Som Livre surfou nisso.